amigos e meus irmãos, estamos nós aqui nesta reunião do Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus, da Política de Deus, política para o homem e para o espírito do homem, estudando o livro de André Luiz, trechos dele, nos domínios da mediunidade. Psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Porque é preciso fortalecer a convicção do relacionamento compulsório entre nós e aqueles que seremos nós amanhã, e entre eles e nós. Moisés foi contra. Não havia outra forma para ele naquele tempo. Ele estava libertando o povo hebreu de um cativeiro de 4 séculos. E o povo hebreu tinha absorvido, porque isso é mesmo o termo adequado, absorvido todos aqueles costumes inapreciáveis no emprego das coisas espirituais. Ele não tinha outra forma, tinha que dizer não. Ele precisava libertar o povo hebreu, trazê-lo para o monoteísmo. Hoje somos todos monoteístas aqui. Ele transformou uma tribo de escravos em um povo consciente, vitorioso. Depois, como todos os povos, houve uma porção de tropeços. Então, depois de Josué, era o juiz, aquilo que vocês sabem muito bem. Mas é Jesus quem nos trouxe a permissão desse relacionamento ao deixar para nós, entre outras coisas, a prece ao Pai Nosso. E depois? Se todo mundo está dormindo no outro mundo, se existe uma película nos separando para todo sempre, então para quem oramos? Para os santos? Para as nossas mães, os nossos pais? E lhes sentimos a influenciação simpática? Sei que ao final a vitória será realmente daquele que conduz os nossos destinos. Por isso, vamos iniciar a apresentação nos domínios da mediunidade, mas antes de tudo, bradando a nossa saudação legionária. Deus está presente. Viva Jesus, o príncipe estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Bem, meus amigos e irmãos que estão aqui comigo presentes e que me honram com a sua audiência, chegamos ao ponto em que Aulus leva os doutores André Luiz e Hilário a uma conferência em que um especialista sobre o assunto, sobre os domínios da mediunidade, vai falar. Página 15, nos domínios da mediunidade. Como tantos outros orientadores, começa André Luiz, que eu conhecia, Albério assomou à tribuna sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar
que a mente permanece na base de todos os fenômenos espirituais. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, de nutrir e de transformar. Naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra. E cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera de criaturas a que se emana, a que se prende pelo pensamento, pela vibração, em obediência às suas necessidades de ajuste, o crescimento para a imortalidade. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao grau de conhecimento que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes,
em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva. À maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações e paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Nossa mente é dessarte. Dessa forma, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil e a exteriorizar-se incessantemente de nós. Oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Quer dizer, cada um constrói o seu destino, a sua claridade espiritual ou a sua perturbação espiritual. A culpa não é de ninguém, não é do conhecimento que os amigos invisíveis trouxeram a nós. Nós que devemos usar isso muito bem, nos tornando espíritos capazes de nos integrarmos na essência de Deus. Isso só pode ocorrer através do amor, não há outra forma. Vamos dar continuidade ao discurso do nosso amigo Albério, porque André Luiz nos revela que ele falou com segurança. Então estamos procurando expressar a segurança com que ele falou. Um livro vibra. Ele apresenta matizes de várias situações psicológicas, sociais, políticas, até mesmo psiquiátricas. E você tem que interpretar. Quem lê mal é porque não está entendendo. Querer muito depressa é porque quer se livrar daquele conhecimento, porque seu espírito não está pronto para ganhar sabedoria. Ele quer correr para aqui, correr para ali. Como diz o gaúcho, o cavalo passa encilhado por essas pessoas e elas não montam. Então ficam lá no atraso. Mesmo que andem na direção do progresso, vão mais devagar porque o cavalo corre mais. E agora nós estamos na era do foguete, daqui a pouco do pensamento. Pois não, Chico Peixoto? Na era de internet e outras tecnologias que estão aparecendo, esta posição de velocidade se faz como uma imposição às criaturas. E por isso o senhor vem trazendo a velocidade do conhecimento espiritual. Verdadeiro, podemos dizer assim, progresso, que se a tecnologia avançou bastante, o senhor, pelas ondas do rádio e pela televisão e pela própria imprensa, está trazendo para o conhecimento do público ensinamentos que estavam até então guardados. E o senhor está esclarecendo dentro de uma velocidade impressionante, que é a do espírito. De forma que o progresso espiritual e moral, não da moral do homem que muda conforme o interesse, conforme a latitude, conforme o clima, conforme a religião, conforme a descrença. Vamos aqui da moral de Deus que nós estamos aprendendo aqui. Vamos lá, Silmar. É a agilidade de Deus, né, meu pai? Que nós temos que nos manter. Aliás, o irmão Bezerra de Menezes, em uma das reuniões, ele fala isso, que é preciso que agora, na época em que vivemos, nós devemos perseverar nessa agilidade, nessa obediência a Deus, aos compromissos assumidos no plano espiritual. Pois não, Gisele? Um dos pensamentos muito fortes que o senhor tem, meu pai, eu considero quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Não perde mesmo. Então, quer dizer, uma causa tão justa,
Não se pode perder tempo em momento algum, até mesmo na nossa vida. A vida é muito justa. Deus criou, tão cheia de futuro, tão cheia de coisas belas, então realmente firmado em Jesus, não se pode perder tempo algum. Sim, e vejam aqui, olha, a nossa mente se emana, quer dizer, se prende, se aprisiona àquilo em que consideráramos afim a nós. Que nós é que decidimos a afinidade. Já alcançamos o grau de inteligência, essa evolução constante do ser humano e do seu espírito eterno. Senão a ideia que se tem é que as forças do mal são mais poderosas que Deus. Isso é um crime. Isso é um pensamento que só favorece o anticristo. O pessoal fica esperando o anticristo. Vai nascer no Mar Vermelho, vai nascer no Atlântico Norte, vai nascer no Atlântico Sul, no Mar Negro, não sei onde, no Polo Norte, sei lá. E enquanto isso, o anticristo faz a baderna dele, porque anticristo significa tudo aquilo que é contra o pensamento libertador do Cristo. E você vê nas ruas a ação do anticristo, prostituindo as pessoas, dementando-as, invertendo a condição humana. Algumas pessoas já estão raciocinando como animais, agindo como animais. E a miséria aí, desgraçando multidões, que são mantidas no canto sombrio da ignorância espiritual. Tudo isso é a ação do anticristo nas crenças, na filosofia, na economia, na ciência. Ou isso é coisa de Jesus nosso Senhor, que veio dar a vida para nos salvar? Que salvação é essa? É a nossa salvação individual. E se estamos salvos, a política se salva, a ciência se salva, a religião se salva, a filosofia se salva, a economia se salva, as finanças se salvam. É como disse o irmão Zarur, tem que ligar a tomada em Jesus. Quem é o grande salvador da humanidade? Eu estou dizendo aqui a todo momento, estou explicando. Quem é o salvador da humanidade? Jesus! É Ele mesmo. Ele é o grande médium de Deus. E é dessa mediunidade que nós estamos falando, e não das perturbações dos espíritos, quer dizer, das almas e das mentes. Pois não, Chico Perioto? O senhor falava há pouco da questão da sutileza com que agem aqueles irmãos do outro lado que não estão querendo o bem das pessoas. De um domínio sutil de antigamente, hoje é um domínio aberto. Um domínio aberto que reina em vários pontos, em vários segmentos da vida. Esse domínio sutil que existia, ele está aberto, ele pode ser também revertido. Quando o senhor começa a falar na existência do mundo espiritual e dessa... Iluminado, exatamente. E começa a falar do poder vibratório que se estabelece na medida em que a gente se liga a alguma coisa. Ora, isso é justamente a ação compulsória que o senhor já destacou em outros programas e vem sempre falando. E essa ação compulsória está fazendo com que grandes corporações no mundo, empresas, grandes segmentos da sociedade comecem a ter comportamento diferenciado. Hoje a gente vê muita gente falando em inteligência emocional. E eu destaco que a Folha de São Paulo, visitando a Legião da Boa Vontade no Rio Grande do Sul, destacou que a LBV e o senhor já vem fazendo há anos esse trabalho junto das pessoas pelo lado da inteligência emocional, ou seja, ligando, tirando o indivíduo somente do aspecto daquilo que se vê e lembrando que ele, acima de tudo, é um ser que está ali e precisa, nos recursos humanos, receber a alimentação espiritual, antes de mais nada. A claridade para a sua emoção. Exatamente. E isso a Folha de São Paulo destacou muito bem dentro de sua matéria quando observava que esse trabalho junto às crianças é com resultado certo e a consequência melhor possível para o futuro cidadão, porque ele está recebendo ali a couve e o carvalho. Ele está recebendo a condição agora de sobreviver e a condição no futuro de ajudar outros a sobreviverem com aquilo que ele recebeu. Pois não, Chico. Vamos prosseguir. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu quero prosseguir com a conferência do Albério. Vocês, meninas? Vamos lá. Dá o nome. Vânia Ramalho. Pois não, Vânia. Bom, o que eu tenho a dizer é, até o irmão Francisco Perioto falou sobre a questão da
assistência assim compulsória, que a ligação, relacionamento, né, com o mundo espiritual é compulsório. Sim. E como já existe a abrangência do Templo da Boa Vontade, que a nossa sintonia seja sempre assim com os nossos amigos espirituais elevados do mundo espiritual superior, nossos anjos guardiães, para que a gente possa receber todas as intuições em todos os campos da sociedade e assim agir bem. Pois não? Como é seu nome mesmo? Vânia Ramalho. Muito simpática a sua voz e fala com muita clareza. Vamos continuar aqui com o discurso do nosso amigo Albério, André Luiz, Aulos, Hilário e tantos outros estão ouvindo no mundo espiritual, que não é uma abstração. Lá há continentes, há povos. Para onde foram todos os que nos antecederam para a pátria da verdade? Muita gente que diz que crê, raciocina como materialista ateu, que nega a existência da vida após a morte. Então vivam os ateus materialistas, pelo menos eles dizem, errados ou não, o que pensam. Mas dizem, eu sou religioso, mas você fala na vida espiritual, eles abrem os olhos, não sei o quê. Eu não entendo isso. Isso aí é uma coisa... Os valores, não me refiro a todos, estou falando das exceções, é evidente. Mostrando que as coisas estão invertidas nesse mundo. Mas vamos lá, continuando com a palavra do velho Albério. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Mas vamos discutir sobre isso. Do concurso de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Irmãos, vamos sempre repetir aquele pensamento antigo. O pensamento é o alfaiate do destino. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando. Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Você quer pegar uma estação de rádio, você bota na frequência certa daquela estação. Por exemplo, na Super Rádio Brasil, 940 kHz. E assim por diante. Assim é na vida espiritual. Nosso cérebro entra em sintonia com aquilo que lhe apetece. Que o gosto seja bom, porque senão as consequências são funestas para a mente e para o corpo humano e para o espírito humano. E aquilo sempre claro, Deus nos dá livre-arbítrio. A escolha é nossa, a preferência é nossa. Mas não nos vamos queixar das consequências como se a culpa fosse de Deus. A culpa é nossa, que fizemos a sintonia errada. E o que estamos ensinando aqui, desde que o relacionamento é compulsório, de que devemos, conscientes que somos, de realizar a sintonia perfeita. Essa é com o mundo iluminado. Esse psiquismo, prossegue Albério, independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Examinando, pois, os valores anímicos, quer dizer, da condição material do homem, também tem lá suas qualidades, seus dons, como faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração, vejam bem, coloração
dos pensamentos em que vive e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Nós somos aquilo que pensamos, a nossa vida é aquilo que pensamos, que se pensamos, realizamos. A não ser que tenhamos um freio moral que nos impeça, ou o desconfiômetro moral que nos impeça de praticar atos que nos vêm intuídos por forças trevosas ou pessoas mesmo na Terra. Nosso desconfiômetro diz, não, isso eu não sou desse tipo, não faço. E que Deus o abençoe a quem tem coragem de se levantar contra uma indução, uma sugestão que vá fazer mal a si próprio ou ao seu semelhante. Um hotentote desencarnado são aborígenes, povos ainda intelectualmente atrasados, o hotentote. Um hotentote desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo as experiências primitivistas. E um sábio, sem um indumento carnal, entrando em relação com o hotentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário, em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Por isso mesmo, o hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com a que podemos chamar vibrações compensadas. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Bem, meus amigos e irmãos, vamos parar hoje por aqui. Que vai a nossa saudação legionária, o nosso desejo de que acertemos sempre e que vocês, sob a inspiração de Deus, também estejam absorvendo o máximo do que, na nossa pequenez, estamos procurando transmitir a vocês. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.